Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, professor e filósofo da página filosofiahoje.com, e a gente segue para o nosso segundo Reagindo e Filosofando, vamos dizer assim, a programação de reacts aqui do canal Filosofia Hoje. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, recomende os vídeos aí para fazer as reações. A gente dá sequência naquele vídeo de uma entrevista do professor Paulo Freire. Hoje está todo mundo envolvido aí numa polêmica aí por causa do novo governo. O Paulo Freire dando uma entrevista no SBT, do Silvio Santos, ali no programa do Serginho Grossman, para a gurizada, para a galera mesmo. É algo que para hoje, para muitos seria, como eu diria assim, impensável, mas naquela época, ali nos anos 90, fazia todo sentido, porque parece que havia naquele momento um esclarecimento muito melhor. Não tinha essa sujeira ideológica que largaram sobre o Paulo Freire recentemente, ainda não estava tão em voga, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos dar sequência no vídeo, certo? Então vamos lá. Serginho Grossman nessa camisa maravilhosa, não tinha falado da camisa dele no outro dia. Isso aqui não existe mais, olha só essa estampa, olha essa golinha, isso aqui Renato Russo usaria sem problema nenhum. Muito incrível. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Agora, se eu não me engano, ele chamaria pessoas que fizeram perguntas na rua para o Paulo Freire. Vamos ver. A respeito da questão da educação ligada ao professor Paulo Freire. Vamos lá. Você conhece Paulo Freire? Conheço. Já ouvi falar, mas eu não sei quem é. Escritor. Professor aqui da faculdade, trabalha com cultura, né? É um educador, não é? É secretário da Educação. Foi exilado, né? Tem um método pedagógico com uma proposta de educação das, assim, da classe mais operária. Um método avançado, que ele levou para vários países e não sei como está hoje em dia tecnicamente o método dele. Ele trabalha muito pouco com a teoria mesmo, ele trabalha mais com o lado prático das pessoas, com a vivência mesmo. De forma que você aprenda em cima daquilo da tua realidade, né? Então, assim, o Paulo Freire estava bem famoso na época. Essa entrevista aparentemente é no campus, provavelmente da USP, né? Já que é São Paulo, é SBT, né? E o pessoal aí falando tudo coisas bem coerentes. E detalhe, né, para a moda aí dos cabelos dos anos 90, que a novelinha Verão 90 da Globo não representou tão bem, né? Vamos dar sequência. Três homens desse país, né? Sem dúvida. Dá até uma microfonia no É que programa. meu que for ali, estou usando o microfone desse enquanto conserto o meu aqui. Bom, essa foi a primeira ataque que nós temos na rua. Agora eu vou fazer uma pergunta de uma pessoa que ligou para nós, professor, o Álvaro de Santo André. Ele está perguntando se o senhor se considera um educador comunista. Olha a pergunta, um educador comunista. Vamos ver, será que tem esse espectro do comunismo aí sobre o Paulo Freire? Pergunta na lata, vamos ver o que ele vai responder. E dois, vocês viram que ninguém ali fala assim, Paulo Freire filósofo, pensador e etc. Falam do método, da técnica do educador. Foi um título que, de certa forma, ele nunca pediu para si, mas eu acho, sem dúvida, que tem, né? Você lendo Paulo Freire, você vê que em alguns aspectos ele supera pensadores que são referenciais, como o próprio Marx. O que o Marx falou de educação? Não falou nada. O Marx, o mais importante era o trabalho, a revolução, mudar a economia, etc. Mas como o trabalhador deveria ser educado, como deveria ser o processo de alfabetização, etc., o Marx não avança, e o Paulo Freire avançou muito mais nesse sentido, né? Então, assim, pensar o Paulo Freire como um pensador, pensar o Paulo Freire como um filósofo, além, claro, de cientista e educador, eu acho algo extremamente importante pelo bem da filosofia nacional. Por que o senhor acha que perguntas como essa acontecem? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, esta pergunta é absolutamente legítima. Eu acho que é um direito. Não? O direito à pergunta, foi por causa do direito à pergunta que eu fui preso e depois fui exilado. Quer dizer, eu me bato por isso, pelo direito de todo mundo. Só que eu acho que o moço que perguntou está um pouco informado com relação às minhas opções.
eu não sou anticomunista no sentido, nesse sentido medieval, de considerar que comunista come gente, de rosbife, mas também não sou comunista, quer dizer, eu sou, porém, um socialista, eu acredito no socialismo, eu acredito na participação popular, eu acredito na transformação do mundo realizada, sobretudo por aqueles e por aquelas que se encontram desprovidos ou roubados no seu direito de ser. Então aqui, ó, tá respondido. Paulo Freire é comunista? Segundo ele mesmo, não. Mas ao mesmo tempo ele não é um anticomunista. Ele não acredita comunista como a gente, esse tipo de absurdo, de fake news que já se espalhava desde aquela época. Então o que ele é? Ele é um socialista, tá? E daí assim, ó, eu vou te falar aqui de uma forma bem banal, mas isso depois eu pretendo explorar também em cursos, tá? O socialismo, pós queda do Muro de Berlim, pós final da União Soviética, tá? O que ele é? Ele é um meio termo entre o capitalismo liberal e um comunismo utópico, vamos dizer assim. Não um comunismo real de União Soviética, de Cuba. Comunismo utópico, aquele do Marx, lindo, maravilhoso, e o liberalismo também utópico aí do Adam Smith, tá? O socialismo então seria um meio termo, que vai entender a importância da competição, do lucro, da forma de trabalho que gera desenvolvimento tecnológico, etc., do liberalismo, mas entender que nada adianta esse progresso com uma desigualdade radical. Então, tem que ter o estado de bem-estar social para garantir, entre outras coisas, saúde, segurança e educação, para que haja uma competição mais igual entre os indivíduos, né? Então, esse socialismo pós-1991, tá? Ele é, vamos dizer assim, o capitalismo com mais humanismo. O capitalismo que garanta condições mínimas para todo mundo. E certamente não era esse o Brasil lá do início dos anos 90, certamente não é ainda nem esse Brasil de hoje em dia. Daí quando pergunta assim, diga um país que o comunismo deu certo. Não teve nenhum, porque propriamente o comunismo utópico lá do Marx nunca houve. E o socialismo? Daí a gente vai entrar num problema. Se tu pensar o socialismo pré-1991, tu pensava como um estágio para superar o capitalismo, um estágio para chegar no comunismo, parece que esse projeto aí não deu certo. Agora pensar um socialismo pós-1991 como, vamos dizer assim, um projeto humanizador do liberalismo, daí a gente vai encontrar vários exemplos no mundo, os países escandinavos, o Canadá, né? Então não é tão difícil assim, basta se despir um pouco de ideologia, provavelmente dito, e vai ver que esse conceito de socialismo não é um vilão que mata pessoas de fome, etc. Muito pelo contrário, busca fazer justamente o contrário do que isso e já fez em diversos países, tá? Então, dito isso, vamos dar a nossa sequência aqui. Claro que isso é assunto para vídeos futuros, com mais fundamentações, referências e etc. E quero apresentar para vocês nos cursinhos e assim por diante aí do canal, tá ok? Não, tá ok, não pode falar, tá certo, vamos lá. Perguntas aqui, garota, diga. O que o senhor acha dessa frase? Mestre não é aquele que ensina, mas aquele que de repente aprende. Olha, eu acho... talvez a gente possa ouvir e ler essa frase sob dois aspectos. Num primeiro talvez o aspecto da boniteza da frase. Quer dizer, a frase é bonita. Eu, pelo menos, acho bonita. Agora, a rigor, a frase não é correta. A rigor. E por quê? Por que eu digo que a frase não é rigorosamente correta? Porque, para mim, o mestre é o que ensina também, mas é o que, ensinando, aprende. Quer dizer, é aquele que democraticamente está convencido de que não possui a verdade toda, de que não possui o conhecimento. O conhecimento não é propriedade sua, mas ele, ao mesmo tempo, ou ela, está convencido ou convencida de que, por ser mestre, tem o dever, tem a obrigação de ensinar.
Cadê a garota? Ó. Aqui. Vocês viram aí outro tapa na cara de quem demoniza o Paulo Freire. O mestre, para ele, é sim um cara que sabe, é um cara que sabe e sabe que precisa ensinar. O mestre é alguém que ensina, não é? É alguém que aprende, sim, na relação com o aluno, mas é alguém, acima de tudo, que tem essa posição do ensinar. Mas vai ensinar de forma democrática e ensinar principalmente a pergunta, o direito à pergunta que ele tinha falado ali anteriormente. Ou seja, vai ensinar a autonomia, acima de tudo. Eu gostaria de saber o que foi a ditadura para a educação brasileira. Ora, puxa, eu acho que isso é uma pergunta muito bacana e é uma paulada pergunta também. Eu paulada. imagino uma curiosidade de muitos e muitas de vocês aqui, quando se põe diante de Olha a mim camisa, e a cromatia. ouviram falar de mim, eu até fiquei muito contente agora com essas respostas que eu ouvi na rua. Quer dizer, eu confesso que ultrapassaram até a minha expectativa. Talvez seja até um pouco de humildade minha, não esperava ser tão conhecido e bem quanto agora as respostas revelaram. Mas eu acho que muitos de vocês devem ficar curiosos com relação a, por exemplo, o que aconteceu em 64 com um cara que, porque estava preocupadíssimo em desenvolver um plano, um programa de alfabetização de adultos para o país, e foi preso por causa disso. Quer dizer, eu realmente me lembro de que quando eu fui para o exílio e comecei a discutir na América Latina, discutir na Europa, nos Estados Unidos, as razões do meu exílio, as razões por que eu fui preso, fui expulso da universidade, e os caras não podiam entender, não podiam compreender. Evidentemente, eu fui preso, eu fui exilado por causa da ditadura. Quer dizer, a ditadura considerou, a ditadura militar de 64, considerou, e não só considerou, mas disse por escrito, publicou, que eu era um perigoso subversivo internacional, um inimigo do povo brasileiro e um inimigo de Deus. Quer dizer, ainda arranjaram essa carga para mim de ser inimigo de Deus. E, puxa, a ditadura, eu acho que a ditadura estragou esse país da gente durante muito tempo e continua estragando hoje. Quer dizer, evidentemente que a ditadura militar não inaugurou no Brasil o autoritarismo. Quer dizer, o autoritarismo está entranhado na natureza mesma da nossa sociedade. O Brasil... Viu isso? O autoritarismo, na visão do Freire, não foi introduzido pela ditadura. Ele já está entranhado nas raízes do pensar e do agir do brasileiro. Já viram essa paulada, tive que parar aí, porque eu achei muito interessante, muito surpreendente até. Mas, como ele já vem dizendo, estragou. Eu li um dado recentemente que o número de analfabetos, o número bruto, não a porcentagem, tá? A ditadura entregou maior do que assumiu, né? Ou seja, fracassou piamente nesse projeto de alfabetização, porque não era. E viu o Paulo Freire como subversivo, porque era o cara que tinha ali uma carta na manga para acabar a analfabetização no Brasil. E o que mais choca é o seguinte: qual é o plano hoje do Brasil para alfabetizar adultos? Tá? Nenhum. Hoje, o Brasil, além de ter uma quantidade enorme, né, o analfabetismo, inclusive, cresceu nos últimos anos no Brasil, é uma vergonha absoluta, e o que se espera é que esses adultos morram, tá? E que os jovens, sim, esses se alfabetizem, e tendo essa perspectiva que os adultos analfabetos daqui a 60 anos todos vão estar mortos, tá? Daí a gente vai ter um índice de alfabetização europeu. É ridículo o que se fez durante a ditadura e o que se faz hoje. Houve um período aí, nos anos 90, tá, que se fez diferente, se teve uma visão diferente, né? Literalmente se trouxe o Paulo Freire do exílio, cria-se os EJAs, os SEJAs, EJA e SEJA exatamente, né? Para aplicar a alfabetização de adultos, se reverte muito desse alfabetismo, mas depois se abandona, e hoje a gente vive essa situação do absurdo de esperar os analfabetos morrerem, literalmente. Foi inventado autoritariamente, mas os militares deram uma indiscutível contribuição ao autoritarismo. Quer dizer, eles ajudaram muito a crescer
o autoritarismo, a violência, a mentira. Foi uma coisa trágica. Isso, eu acho fake que news, a esse mentira. período de ditadura no Brasil, Deus queira, agora diria eu, que jamais se reinvente. Quer dizer, que o meu gosto é que nós todos, brasileiras e brasileiros, meninos, meninas, velhos, maduros, que nós todos tomemos um tal gosto pela liberdade, um tal gosto pela presença no mundo, pela pergunta, pela criatividade, pela ação, pela denúncia, pelo anúncio, que jamais seja possível, no Brasil, a gente voltar àquela experiência do pesado silêncio sobre nós. Muito bem. Ainda não voltamos a uma ditadura, ainda, é bem importante dizer isso, mas parece que assim, esse autoritarismo nas raízes do Brasil, do Paulo Freire, parece que ele tinha razão nessa análise, porque já tem brotado aí os seus frutos, né? E eu vejo como isso foi negligenciado pelos pensadores progressistas, não só de esquerda, os liberais também, de direita, né? Mas que, de certa forma, ignoraram isso, ignoraram essa potencialidade totalitária da cultura brasileira. Isso, de certa forma, foi meio ignorado e agora vão pagar o preço disso. É o seguinte, segunda parte do programa, Eduardo Araújo vai estar conosco. Por enquanto, estamos conversando com o professor Paulo Freire. Diga, garota. Qual é o seu posicionamento com relação ao Cefam? Você acha que é uma solução para uma formação melhor do professor? Seria uma saída para a educação? Agora, um momentinho só. Eu gostaria que você explicasse, para quem não conhece, o que é o Cefam. O Cefam é um centro específico de formação e aperfeiçoamento para o magistério, onde os alunos ficam no período integral, tá? Nós recebemos uma bolsa para isso e é mais ou menos isso, tá? Okay. Tudo bem, olha, eu não conheço de perto o órgão a que você se refere, mas conheço, sei da sua existência. A minha resposta será possivelmente assim um pouco mais geral, um pouco mais genérica, que inclui, então, o organismo a que você se referiu. Eu acho que a formação nossa de educadores deveria ser uma das preocupações centrais da administração pública. Quer dizer, mas há entre nós um tal desrespeito pela pessoa, pela figura, pela tarefa do educador e da educadora, que a formação é relegada a um plano inferior. Quando eu vou dizer uma coisa a vocês que é absolutamente verdadeira. Por exemplo, se dependesse de minha opção assim direta, eu preferia 1000 vezes ser professor de uma escola normal, de um organismo como esse, a ser professor de cursos universitários, mesmo de pós-graduação. Quer dizer, eu acho de uma importância fantástica. Por isso é que depois que voltei para o Brasil, eu não recusei um convite que me tenha sido feito para falar para moços e moças como vocês e que estudam nos cursos de formação. Então, a minha resposta, em suma, para ti é a de que eu sou a favor e até que obrigo pela formação permanente do educador e pela formação rigorosa das jovens e dos jovens que amanhã assumirão as tarefas de educação, de educadores dos meninos e meninas brasileiros. Muito bem. Eu acho isso interessante, né? Mais uma vez, a visão que esse cara tinha, que o Paulo Freire tinha, é realmente incrível. Era uma versão sem romantismo, sem ideologia da educação brasileira. Por isso que realmente é um nome que necessita ser trabalhado, independente de que tem gente que acha que ele é ideológico e tal, né? Cara, é um cara que vale a reflexão, por isso, um filósofo, um pensador aí, na minha opinião, tá? E ele é muito claro, brasileiro, pense o brasileiro médio, tá? Ele não gosta de professor, ele trata mal o professor, ele vê o professor como um inimigo, algo que não faz sentido nenhum, e que falar algo disso, sei lá, para um cara no Canadá, na Inglaterra, ele vai achar que tu tá mentindo,
Mas é isso, o brasileiro médio não gosta de estudar, consequentemente não gosta do professor, vê o professor como inimigo, etc, o caramba 4. E isso acaba gerando uma queda de prestígio, uma queda de interesse, uma queda de qualidade no professor, desde lá do ensino fundamental, né? O professor da pós-graduação, porque tem gente que entra na faculdade e quer ser professor de pós-graduação, tá ligado? Por quê? Porque sabe que lá, quem estiver fazendo a pós-graduação é realmente quem está interessado. Enquanto o aluno lá do ensino fundamental, do médio, vai estar menos interessado, ou não vai ter interesse nenhum. E, de certa forma, isso vai acontecer. O aluno do ensino fundamental é interesse perto de zero, o aluno médio, tá? Do médio é pouco interesse, no ensino superior algum interesse, e lá na pós-graduação tu vai achar o aluno interessado. Então, olha só, o Paulo Freire ele inverte, ele diz que era muito mais importante haver uma valorização desde lá do fundamental, que ele mesmo gostaria de estar dando aula lá e não o contrário. Mas e aí a gente está falando de uma inversão cultural, a gente está falando de algo muito profundo, algo muito da raiz. Veja bem, isso é dos anos 90, pelos cabelos panteras e chiquinhas e essa moda aí que vocês estão vendo. E eu acho que até andamos, se andamos para trás, ou um passinho de caranguejo para o lado mais provável. Vamos mais uma pergunta, aí do Paulo Freire, pro Paulo Freire, e daí a gente já encerra o vídeo, já larga o like e já monta a sua pergunta, já monta a sua questão nos comentários. Também pode botar link de outros vídeos para mim reagir e filosofar. Vamos lá. Bem, vamos para o telefone. Tem gente no telefone, existem pessoas querendo falar com o professor. Alô? Alô? Oi, tá longe. Quem é? É Leia. Leia de onde? Pompeia. Pompeia, aqui pertinho, tão longe, né? Uhum. Diga, Leia. Eu gostaria de saber do professor qual é o encaminhamento, o que foi feito a respeito do projeto MOVA. Exato. O projeto MOVA é um dos projetos que eu diria é assim, um dos encantos para mim da Secretaria de Educação. O projeto MOVA me teria que fazer recordar indiscutivelmente minha experiência de tantos anos atrás, quando eu coordenei, quando eu dirigi no Plano Nacional, em Brasília, o Programa Nacional de Cultura Popular e de Educação Popular. Só que agora a gente está fazendo isso, possivelmente está tentando fazer, possivelmente, e o que deveria ser, de forma um tanto diferente. Quer dizer, agora nós estamos tentando trabalhar diretamente em relação com os movimentos sociais populares. Quer dizer, nós não temos no projeto MOVA propriamente educadores por cuja tarefa nós nos responsabilizamos diretamente. Os educadores são dos movimentos, nós assumimos a responsabilidade da formação técnica, científica dos educadores e das educadoras e passamos também verbas, ou repassamos verbas por movimentos que pagam aos educadores. Possivelmente nós não tenhamos... Porque o nosso sonho era, até o fim deste ano, alcançar 2.000 centros de alfabetização de jovens e adultos. Possivelmente não alcancemos os 2.000, mas até o fim do ano que vem alcançaremos. Ok. Cadê, garota? Atenção, diga. Então aí o MOVA era um projeto de alfabetização com centros comunitários e etc. E olhem o quanto de analfabetos tinham, que ele está falando de 2.000 só para o município de São Paulo. Ou seja, uma situação realmente caótica. Foi assim que os militares entregaram a educação no Brasil. Então não me venha romantizar pelo tempo da ditadura. E pense que a maioria desses políticos canalhas aí, que estão aí, vem dessa formação naquele tempo. Então assim, não romantiza, estuda a história aí que vai ver tudo como realmente era. Pessoal, agradeço assistir até aqui, então já vai comentando sobre o que eu comentei, sobre o próprio Paulo Freire, as coisas que ele falou, pedindo o react de outros vídeos. Solta o verbo aí nos comentários e aquilo.
Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Já se inscreveu, vê se o sininho tá ativo, assim, né? Coloridinho, com a aspinha, para receber tudo que a gente posta. E semana que vem a gente segue esse react aqui, tá? Compartilha pros amigos, por favor, tá? Até no Zap Zap, manda lá. Joga esse vídeo no grupo da família quando falarem em Paulo Freire, certo? Obrigado, valeu e até a próxima.